dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, o podcast aqui do Grupo JM. Ao meu lado, o meu sócio André Koala. E aí, André? Excelente, muito bom dia. Muito feliz de estar aqui hoje. Tenho certeza que vocês vão adorar esse cara que está sentado com a gente Tô aqui. sentindo que a gente vai aprender bastante. A gente trouxe um amigo nosso, uma pessoa muito próxima, que é o Dr. Matheus Costa. E aí, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem e vocês? Satisfação enorme estar aqui com vocês. Esse podcast que já está ficando famoso no Brasil inteiro, né? Não é pra tanto não, mas a gente se esforça aqui, vai pegando jeito, né? Doutor Matheus é do Advogados Costa, né? E a gente aqui, doutor, a gente fala muito de histórias de empreendedorismo. E às vezes quando a gente fala de advocacia, parece que a gente não vai falar de empreendedorismo, né? Vai falar também. E eu queria que você contasse um pouco da história do escritório, que eu sei que atravessa gerações, né? Como tudo começou, conta um pouco pra gente. A minha história no direito, na advocacia, já vem de muitas décadas, né? São mais de 50 anos. Começa com o meu avô, José Eliton Costa, depois o meu pai, Agnaldo Costa, e eu, a terceira geração, que assumo a diretoria do escritório. E muita coisa aconteceu nesses 50 anos, né? A advocacia mudou muito nesse período. E eu pude viver isso, né? Ter muito próximo de mim o privilégio de ter as histórias de como era há 50 anos, há 40, há 30. E a gente vê toda essa evolução, que hoje a gente não fala mais de advocacia, mas sim de uma empresa de serviços jurídicos. Hoje, aquela advocacia que o meu avô começou, que o meu pai pegou há muitos anos atrás, ela mudou completamente. Não por conta, né, da tecnologia, só para vocês terem uma ideia. O meu pai já tem 36 anos de advocacia, pegou aquela história do carbono ainda. Aquela máquina de escrever com o carbono, para qualquer tipo de situação tinha que ir dentro do fórum. O cliente tinha um perfil diferente, era uma situação que o cliente ele tinha uma espécie de tradição maior de ficar com aquele advogado, como se fosse o médico da família. Hoje você não vê mais o médico da família, né? Mudou o perfil da profissão. Então, em termos de evolução, eu tenho realmente esse privilégio e posso compartilhar com vocês muito do que mudou da advocacia, do que era, do que é hoje e o que penso eu que vai ser no futuro. E hoje nós estamos na era da inteligência artificial ainda, né? Você imagina o boom que não teve dos últimos 2 anos para cá. E como é que é empreender na área jurídica? Por que muitos advogados não se veem como empreendedor? A advocacia em si, ela, desde a faculdade, né, nós não somos ensinados, nem tampouco treinados a ter uma empresa de serviços jurídicos. Não existe uma matéria na faculdade que te ensina a captar cliente, a organizar o seu escritório, a ter uma gestão administrativa. Então, o cara que ele se forma em direito, ele vai para o mercado, ele abre uma salinha e espera o cliente bater na porta. Isso é uma incoerência, né, em todos os aspectos quando você pensa em mercado. Não existe mais isso, né? Mas a faculdade ainda continua com essa mentalidade. Por isso que eu falo que eu tenho pena dos advogados que estão se formando hoje em dia, que não tiveram a sorte que eu tive de fato, de ter uma família de advogados, que me deu um corte de caminho. Eu fico pensando assim, gente, por que não alterar o próprio ensino jurídico? Vamos parar com esse negócio de ficar horas e horas estudando filosofia, vamos entender sobre mercado, vamos entender sobre o que os clientes realmente precisam. E falta muito disso no nosso círculo profissional, acadêmico, tá? Então, mais nesse sentido, viu, Rafa? Entendi. Mais nesse sentido. E eu vejo que você também tem se posicionado como, além de atender os seus clientes, né? Você também tem se posicionado para ajudar outros advogados também a prosperar, a ter resultados, né? Isso é uma coisa que você desenvolveu nos últimos anos também, né? Fala um pouco sobre isso. Esse ponto é bem relevante. Eu sou tão grato à profissão, tenho tanto prazer em não só ajudar os clientes, mas ajudar outros colegas. Eu não vejo advogados como concorrentes, eu vejo que eles se complementam. Então, mesmo um advogado da minha área de especialização, empresarial tributário, eu vejo que ele pode ser um grande parceiro para mim, porque é tão amplo os serviços que você pode oferecer, que muitas vezes um serviço eu não vou oferecer e aquele colega vai. E nesse meio tempo, de mais de 10 anos de formado, eu percebi uma deficiência muito grande no mercado jurídico, que é a parte prática, que vem do assunto que a gente estava conversando. A faculdade não ensina o advogado a trabalhar. E eu falei, olha, por que não pegar um produto específico que funciona muito bem aqui no escritório e oferecer para os advogados, até contadores que atuam na área, né?
por que não oferecer para eles a um valor acessível algo prático? Algo que realmente funciona, algo que eu vou entregar e ele vai poder executar no escritório dele no dia seguinte. E aí que surge a história do Holding Expert, que é um curso que ensina na prática advogados, contadores e consultores a como trabalharem com holdings familiares. E quando eu falo de holding, né, você sabe disso, a holding é só uma ferramenta que serve para proteção jurídica, planejamento sucessório, planejamento tributário, a própria proteção patrimonial geral daquele patrimônio constituído pela família. Então é um instrumento que hoje é indispensável para qualquer tipo de empresário em qualquer nível. Inclusive por conta até de recentes alterações legislativas tributárias, a gente tem utilizado muito também para diminuir a carga tributária. Mas a gente pode explorar bastante esse tema ainda, né? Só falando ainda sobre holding, qual você acha que é o maior risco que o empresário pode estar correndo agora e ele nem percebe, ele nem sabe? O maior passivo oculto é o trabalhista. De longe. Isso que a holding resolve. A holding ela resolve se não existe ação trabalhista pré-existente. Então vamos lá. Se eu já tenho um problema trabalhista ou diversos problemas trabalhistas, a eficácia da holding ela está limitada. Por quê? A Justiça do Trabalho pode considerar que eu estou cometendo uma fraude e colocar os bens do sócio naquela holding de modo a torná-lo insolvente. Ou seja, ele não vai ter nada mais para responder, o sócio já escondeu todos os bens, porque para a Justiça do Trabalho, só para você entender, não existe em tese a separação do patrimônio da empresa e do sócio. Para a Justiça do Trabalho, eu não concordo com isso, tá? É uma coisa só. É que eu acho que a linha da pergunta que eu quis dizer foi uma outra linha, né? Qual que é o risco que ele pode estar correndo que ele não percebeu? Por exemplo, ele tem 3, 4 imóveis, entendeu? De repente ele tem 2, 3 empresas. Talvez a gente pode até ampliar a pergunta do André, que eu acho muito boa, olhando pela ótica da advocacia empresarial e tributária, que você é especialista, né? Quais são os erros mais comuns que você observa quando você vai visitar os empresários e você fala, poxa, não é possível, eu ouço sempre esse tipo de erro aqui, por falta de orientação jurídica. Isso aí. Esse é um ponto bem relevante, né? Que você colocou que, na verdade, não é um ponto específico, são vários pontos. Um serviço, um diferencial do nosso escritório, quando a gente assume uma pasta, uma carteira de cliente, que a gente faz um diagnóstico total de todos os riscos ocultos que aquele cliente está correndo na operação dele, que não envolve só o risco trabalhista. Um risco que é muito comum mesmo, é a parte societária. Vou te dar um exemplo. É muito, assim, normal no Brasil empresas familiares. Na verdade, a maior parte das empresas são familiares, constituídas por pais, irmãos. É comum irmãos. Suponha que vocês dois são irmãos e vocês têm lá um contrato social padrão. Vocês são donos de uma indústria muito bem sucedida. Porém, vocês se dão bem. As famílias de vocês, os primos, não se dão bem. Só que ninguém leva isso a sério até o momento que um dos dois morre. Porque não entendeu as implicações desse falecimento. A partir do momento que um de vocês morre, quem assume como sócios ali e herdeiros, porque são herdeiros necessários, é eventualmente a esposa, os filhos. E isso acaba ocasionando um conflito que leva muitas empresas à derrocada, ao fim delas. Então o risco societário ele é muito presente, muito comum, mais do que vocês imaginam. O risco trabalhista em si, porque muitas vezes o empresário ele acha que ele está pagando corretamente as verbas trabalhistas, ele tem lá seus 50, 100, 200 funcionários, mas na verdade ele está deixando um fio desencapado, uma fratura exposta. E na parte tributária também, compliance fiscal. Isso também é muito comum. Eu pego a operação daquela empresa e verifico que, na verdade, ele está tomando um crédito indevido de algum tributo, ou mesmo ele está pagando mais do que ele deveria, ou ele está deixando de apresentar alguma obrigação acessória, alguma declaração no sentido contábil. Então, são riscos ocultos que muitas vezes o empresário fala, não, eu estou assessorado, eu estou protegido. Mas não está. A hora que a gente começa a entrar nos pormenores da operação dele, a gente verifica muita fratura exposta. E é isso que a gente busca corrigir dentro do escritório. Por falar em corrigir, né? Vamos voltar no assunto do societário. Outro dia eu estava compartilhando um caso contigo e você falou assim, Rafa, o que está no acordo de sócio? Eu falei, hã?
O que é o acordo de sócio? Como que ele serve como ferramenta para tentar resolver algum desses conflitos societários? Ou até envolvendo família e tal? O acordo de sócios é um instrumento parasocial. Traduzindo, é um instrumento que ele anda em conjunto com o contrato social da empresa. O contrato social, ele tem uma estrutura que ela pode ser muito bem explorada, tá? Eu consigo colocar bastante dispositivos ali para regular o relacionamento entre os sócios, que o contrato social ele é o casamento entre duas ou mais pessoas ali para desenvolver aquela atividade econômica. O acordo de sócios ele é muito mais profundo. Ele anda junto com o contrato social e ele pode dispor, por exemplo, Rafa, de situações específicas. Quando cada um dos sócios pode tirar férias? Qual que é a função e responsabilidade específica de cada sócio na operação? Nós podemos contratar filhos para a operação? Qual que é o requisito para que seja possível contratar? Ele vai ter que ter formação na Universidade XPTO, vai ter X anos de experiência. Como vai funcionar a nossa visão aqui para 5, 10 anos da empresa? Isso evita muito conflito, porque está no papel. E é muito legal porque às vezes a gente tem empresário que acaba, não, melhor não mexer nesses pontos, porque vai atrapalhar ali o equilíbrio da família, vai dar briga. Fala, não, pelo contrário, não ter isso É. que vai dar briga. Se você tem tudo muito certo e você também expõe já as fraturas logo de cara, os problemas e tal, você já consegue prever. E às vezes o empresário fala assim, não, mas a gente não tem problema, a gente se dá tudo bem. Então, que ótimo, melhor ainda. Agora é o momento de você colocar. Não é um momento de depois que der algum problema, né? Eu imagino que você passa muito por situação assim. Não, você está absolutamente correto. Eu imagino que aqui na JM é a mesma coisa, Sim. né? Agora é o momento de a gente pensar em Uhum. não ter problema, né? Isso. Eu tenho que organizar essa empresa, inclusive no sentido sucessório. Isso. Eu uso do contrato social e do próprio acordo de sócios pensando na parte sucessória da empresa. Regras sucessórias. Vou dar um exemplo. Eu posso estipular ali no acordo de sócios que a empresa vai contratar um seguro de vida para cada uma das pessoas chaves daquela empresa, dos sócios no caso. Em caso de falecimento de uma dessas pessoas, o seguro de vida pode ser utilizado para, por exemplo, comprar a parte do sócio falecido, porque a gente já viu que não é legal que os familiares assumam a sociedade enquanto sócios ou mesmo administradores. E acontece demais, gente. Acontece demais. Porque, por exemplo, falece um dos irmãos, naquele nosso exemplo, tá? Aí eu tenho que trazer os sobrinhos, muitas vezes os sobrinhos são menores, vão precisar estar representados pelo pai ou pela mãe, que seja, né? E muitas vezes as decisões ali do dia a dia, elas são conflitantes. Como é que você resolve isso? Tendo menor envolvido, eu tenho que ter a presença do Ministério Público numa briga judicial. E muitas empresas, verdade seja dita, têm problemas ocultos, que muitas vezes elas sabem quais problemas são, sonegação fiscal, situações que são consideradas até crimes, tá? Que não faz sentido levar para o judiciário e dar publicidade disso. Então até é uma situação de sigilo mesmo. O planejamento sucessório bem feito, ele visa até esconder situações que não fazem sentido chegar em qualquer tipo de pessoas ou órgãos públicos. A gente estava falando em alguns episódios anteriores do quão inteligente é você ter um planejamento da sua empresa. Exatamente. E o que separa, aliás, uma empresa muito bem estruturada de uma empresa amadora, vamos dizer assim, é o planejamento que ela tem. E esse planejamento que vocês fazem, né, pelo que eu estou entendendo, de longuíssimo prazo, né? É além da vida do fundador. É muito importante, é muito inteligente fazer isso. Qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que dar, por exemplo, para iniciar uma conversa com vocês sobre isso? Qual é a dor que esse cara deve ter? Quais são as preocupações que esse cara deve ter? Na verdade, é uma pergunta que eu posso até abrir um pouco, né? Porque são vários pontos que a gente precisa considerar. Mesmo uma pessoa que é o único dono da empresa e ele tem ali a esposa e talvez um filho que vai ser o único herdeiro, ainda assim eu preciso pensar em quem o meu filho está se relacionando, filho ou filha está se relacionando. Porque isso também, em algum momento, pode afetar o controle da empresa. Nunca viu aquela história, né? De o cara ir atrás da menina rica ou o cara casar com a... né? Então, é aquela situação de
utilizado um relacionamento para assumir o controle de um negócio. Então, não sei se eu respondi a sua questão, mas para iniciar, não precisa de muito. É sentar, entender intimamente qual que é a situação daquela empresa e da família. Quando eu vou fazer um planejamento patrimonial e sucessório, eu tenho que tomar assim, um cuidado tremendo, porque eu vou fazer perguntas muito íntimas. Você vai. Ele tem que abrir toda a verdade ali, né? Senão ele não consegue, você não consegue fazer seu trabalho, né? Eu sou muito claro, eu falo, olha, eu tenho que fazer perguntas íntimas. Você se dá bem com seus filhos? Uhum. Pô, me dou bem. Mas tem cliente, por exemplo, que vira e fala assim, cara, eu tenho 3 filhos, tá? Com 2 eu me dou bem. O outro, ele quer ser youtuber e viajar ao redor do mundo. Uhum. Como é que eu vou deixar a administração do meu negócio para ele? E com o planejamento, ele pode segregar, no mínimo, a administração, para não correr o risco de que tenha decisões que comprometam o negócio no futuro em detrimento dos filhos que realmente estão tocando ali. Só para vocês entenderem. Eu tenho sócios e tenho os administradores. Ah, mas o filho que é problemático, entre aspas, ele vai deixar de ser herdeiro? Não. Não. Mas ele Só não vai ser tá no- administrador. Exato, ele só não vai estar no negócio. Vai opinando. tomar decisão no tomar negócio. decisão. No fim do dia, ele só não vai receber prolabore, mas vai receber os Dividendos, lucros, os exato. dividendos. Sim, sim. Para ele pode ser um ótimo negócio. Para ele tá ótimo. Quando a gente fala do planejamento sucessório, aí a gente volta para o assunto que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre holding, né, do ponto de vista patrimonial, né? Por que a gente vê crescendo tanto, está se falando tanto sobre holding? Às vezes a gente fala, mas custa para fazer, mas qual o custo de não fazer, né? Hoje, o que você ouve mais dos empresários como os principais medos de seguir nessa conversa aí da holding? A conversa da holding, o medo em si, ele tem a ver com o próprio desconhecimento. Mas a partir do momento que a gente aprofunda e explica exatamente que aquilo vai se pagar no médio e longo prazo, o empresário ele geralmente acaba topando trabalhar com essa organização. Porque a holding, ela é uma estrutura que inicialmente ela não foi criada para administrar patrimônio. A holding vem da lei das sociedades anônimas e ela serve para controlar outros negócios. Em outras palavras, vamos pegar como exemplo grandes empresários como o Jorge Paulo Lemann. Ele tem uma holding, uma empresa nos Estados Unidos, tá? Que ela vem a ser controladora, enquanto um guarda-chuva, de outros negócios. Então, o Jorge Paulo Lemann, enquanto pessoa física, ele não participa da Brahma enquanto sócio. Quem participa é uma holding de controle dele. E aí eu vou fazendo todo esse controle de células, essa organização por células que muita gente chama normalmente. E aí, nos anos 90, 2000, foi se entendendo que aquela estrutura de holding de guarda-chuva poderia ser utilizada para eficiência tributária. Então, por exemplo, se eu tenho uma carteira de imóveis, locação, se eu alugo esses imóveis na pessoa física, eu vou pagar lá o imposto de renda 27,5%. Se eu tenho a mesma carteira de imóveis dentro de uma holding, esse custo tributário fica entre 11% e 12%. É muito vantajoso. Muito vantajoso. Na parte de compra e venda de imóveis, a mesma coisa. Hoje não existe uma pessoa que vai ter mais de 10 imóveis e não vai colocá-los dentro de uma holding. Se ela tem exploração de locação. Não faz o menor sentido isso. Então começa com uma situação de eficiência fiscal. Segundo, vem a proteção. Sim. Terceiro, a sucessão. No caso da sucessão, o que ele se beneficia, no caso da holding, dentro do planejamento sucessório, para que serve a holding? A holding serve para você já organizar como que vai suceder o patrimônio. Você pode fracionar a sucessão, porque quando você morre, passa tudo de uma vez, né? Faz um inventário, tal, tudo. Não, se eu faço um planejamento com holding, eu consigo fracionar a passagem desses bens para os meus herdeiros. Eu decido o que vai ser feito com esses bens mesmo depois que eu morrer. Eu posso evitar, por exemplo, a venda de um imóvel. Eu posso colocar uma cláusula que não vai poder vender aquele imóvel enquanto a pessoa que recebeu ali viver. Olha que coisa louca isso. E eu só consigo cancelar essa cláusula sob determinadas circunstâncias. Além disso, eu tenho hoje, né, ainda em 2026,
a possibilidade de transmitir o patrimônio pelo valor declarado no imposto de renda e não pelo valor de mercado. Porque com a reforma tributária, a Lei Complementar 227, agora de 2026, mudou o imposto sobre herança. É. O que acontece, Rafael? Agora, o governo ele fala o seguinte, olha, eu vou avaliar quanto custa o seu imóvel para fins de cálculo do ITCMD. Então, aquela conversa de valor venal, valor declarado, esquece. É uma doideira, né? Porque o governo usa um parâmetro para uma coisa, outro parâmetro para outra, né? Ao que serve o interesse dele. E sabe onde vai pegar? Não só na parte de sucessão de bens imóveis, de patrimônio pessoal das próprias empresas. Por quê? A nova legislação, ela determina que eu tenho que avaliar todos os ativos e passivos a valor de mercado para calcular quanto que vale toda aquela estrutura. O próprio prédio, o próprio negócio, a marca, quanto vale a marca de determinada empresa. Tudo isso vai entrar na base de cálculo do ITCMD. Que além disso, eu estou sendo portador da má notícia hoje, né? Portador do caos. Além disso, com a reforma, o ITCMD, que no estado de São Paulo era 4% fixo, vai passar até 8% progressivo. Quanto maior o patrimônio, eu posso bater ali na alíquota de 8%. O que deixa mais importante ainda é eu fazer esse planejamento da holding para cuidar dos meus patrimônios e tudo, senão eu vou ficar muito exposto, né? Quanto custa para fazer a holding vai ficar barato, né? No final das contas, né? Percebe? Sem fazer conta, só com esse último argumento do ITCMD, você já percebe que fica ínfimo o valor de você estruturar agora e não no ano que vem. Porque em 27 já tá valendo essa regra do ITCMD. E numa dessa, se não fez dentro desse ano, já era, esquece. E vamos falar mais sobre a questão tributária, que eu sei que é uma especialidade sua, a gente conversa muito sobre isso, eu te consulto sobre clientes meus. Hoje, qual que são os maiores erros que você, que visita muita empresa, né, que você vê os empresários cometendo na questão do planejamento tributário, né? Porque às vezes ele tem um contador lá e o contador, por melhor que seja, está fazendo o serviço do dia a dia, né? Mas tem coisas que vão além do serviço do dia a dia do contador, né? O que você mais observa lá de erros? Sendo muito direto, ficar no Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é bom por um período muito curto dentro da atividade empresarial. E aí eu me deparo com muitos empresários que estão pagando 30, 40 mil por mês de tributo. E o Simples Nacional é calculado sobre o faturamento bruto. E aí, quando a gente faz um planejamento tributário, eu vejo que para ele, muitas vezes, embora não seja uma empresa gigantesca, o lucro real faça mais sentido, porque a margem de lucro dele é baixa, ele tem muita despesa. Então, por que não o lucro real? Porque aí, o imposto de renda e contribuição social vão ser calculados sobre realmente aquela margem do lucro. Mas não. Muitos empresários acabam sendo negligentes por comodismo ou talvez do próprio contador que fica fazendo só o arroz com feijão ali. Porque é muito simples chegar ali no fim do período de apuração e emitir uma guia do Simples Nacional. Dá menos trabalho, né? Dá muito menos E às vezes o trabalho. contador nem tem a estrutura necessária, né, para sugerir ele para migrar para o real, né? Que tem que ter outro preparo. E se tiver contadores nos escutando, o fato é que hoje a maior parte dos escritórios não atua no lucro real, por exemplo. Porque tem realmente uma dificuldade na apuração dos tributos, tem um trabalho. Não digo dificuldade, tem um trabalho ali a mais. Só que o contador que não entendeu ainda que o Simples Nacional tende a acabar, na minha opinião, tá? Ele vai acabar perdendo muito negócio. Ele tem que entender que ele precisa se especializar em lucro real. E para o contador, ele vai ter mais resultado também, estruturando a empresa dele para O ticket é mais alto, ticket bem mais alto. mais preparo, mas bem mais resultado também. Ele consegue atingir um outro patamar de cliente, né? Muito mais oportunidade, né? Inclusive na questão de você pega uma empresa no lucro real, hoje, se um cliente aparece no escritório do lucro real, a primeira coisa que eu vou ver dele, será que você não pagou tributo a mais nos últimos 5 anos? Porque existe uma pesquisa que diz que de 10 empresas, 8 pagaram mais tributos do que deveriam nos últimos 5 anos. Então eu consigo olhar para trás e verificar, por exemplo, que ele não tomou crédito da compra dessa caneta, que na atividade dele, por exemplo, tá? Ele poderia ter tomado. Mas o contador, às vezes, por muitas vezes conservadorismo, falou assim, putz, espera aí, melhor não. O que acontece muito?
o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo o STJ, julgam que empresas de determinado setor agora podem tomar crédito sobre determinada despesa. O óleo da máquina XPTO, que antes não era considerado insumo, agora é. Só que os escritórios não ficam sabendo disso. E aquela empresa consome muito daquilo lá. Às vezes eles não sabem disso, ou se eles sabem, eles não têm profundidade de conhecimento sobre a empresa que ele tem como cliente, a ponto dele lembrar, ou informar, ou botar no planejamento. Ele está lá emitindo as guias, né? Todo mês. Exatamente. E aí é importante ter um advogado, né, como parceiro que não substitui o contador, ele agrega, né, no serviço. Claro, com certeza. Os contadores são os maiores parceiros dos advogados. E como eu disse, não quer dizer que o contador errou. Quer dizer que muitas vezes ele não teve o conhecimento, não ficou sabendo daquela decisão do judiciário que permitiu aquele crédito. Sim. E olha a beleza do negócio. Suponha que eu levanto lá R$1 milhão para o cliente. Ele vai demorar, vai virar precatório para receber aquilo? Não. Eu levanto aquele crédito, lanço na contabilidade e ele vai compensando com os tributos a vencer. Aquilo é dinheiro em caixa. É. E muito empresário fica receoso. Fala, não, gente, esse crédito já está ali na sua escrituração. O governo já sabe disso. Uhum. E é claro que o governo não vai levantar a mão e falar, ô empresário, você não está tomando esse crédito aqui. Claro que não. Claro que não. Você precisa ter iniciativa de falar assim, não, eu vou tomar aquele crédito. Então tá vendo que tem muito dinheiro na mesa. E eu não culpo o empresário, viu, Matheus? Porque a gente sabe que a gente é empresário também, ele tá preocupado com a entrega dele, com o dia a dia, ele tá afundado em um monte de problemas. Mas o que ele tem que fazer, na minha visão? E não é à toa que você tá aqui com a gente. Ele tem que se cercar de gente competente. Ele tem que dedicar uma energia dele em procurar bons parceiros. Isso ele tem que dedicar energia, pegar referência. Será que o doutor Matheus é bom? Será que o André é bom? O Rafael é bom? Não, já fiz minha diligência aqui, já falei com 5, 6, 7 pessoas que conhecem ele, é ele. Agora eu vou confiar e vou pedir um trabalho. Isso vale para consultoria, vale para o seu serviço, vale para a grade. A gente estava no último episódio com o Mário Polis, né? No caso de importação, porque a gente não é super-homem, a gente não tem condição de sozinho entender onde eu deveria estar tomando crédito e não estou, né? Mas se eu me cerco de gente competente que vai fazer esse trabalho para mim, eu posso focar na minha atividade fim. Se eu ganho dinheiro vendendo caneta, deixa eu focar minha energia aqui na caneta, que o doutor vai me ajudar para ver se eu tenho algum crédito que eu não estou sabendo, né? Exatamente. E muito desse dinheiro que fica na mesa é por desconhecimento, por medo, receio de que em algum momento a Receita vai correr atrás, vai vir um fiscal, né? E são situações que a gente quebra a objeção na hora, só explicando para ele o seguinte, olha... Eu estou trabalhando com um documento que você já transmitiu para o governo. Não estou inventando nada. Entendeu? Sim. Então, se você já transmitiu, espera-se que no mínimo que você transmitiu seja correto. Sim. Mas nada impede de a gente auditar aquilo lá para chegar numa situação de compliance fiscal. E é uma objeção que surge, natural do seu segmento, tem no meu também, que é porque tem muita gente... picareta no mercado, muita gente vendendo coisas que não são verdade, alguma coisa que ele trabalha ali que depois realmente tem uma história lá do empreendedor em tal lugar que eu conheço que se ferrou e tal. E isso vai respingar o quê? No doutor Matheus Costa, que está lá querendo fazer um trabalho justo, sério, honesto, competente. E aí tem essa objeção, né? Isso é normal, né, do mercado, né? Nesse mercado tem muito aventureiro também, né? Nesse mercado específico de créditos tributários. Isso. Tem até alguns colegas que falam que é picaretax, né? Uhum. Picaretex. O pessoal lá inventa crédito que não existe, inventa situações que não existem para ganhar honorários, né? Eu tive um caso recente, no ano passado, um cliente apareceu uma situação que uma empresa, uma consultoria, teria levantado 1 milhão de créditos para ele. Aí eu falei, tá, mas me dá a especificação, né? Do escopo e tal, tudo. A hora que ele me mostrou os créditos levantados, créditos de teses que já caíram, créditos de... Sabe o que foi o pior? Que os créditos eram... Ele fechou o trabalho com créditos cujas teses já tinham caído anteriormente. Não foi no meio do caminho. Então ele sabia que ele estava cometendo um ato ilícito ali. Por isso que a gente tem que estar atento. Não adianta fazer com qualquer um. Tem que escolher bem. Então. Não estou falando que eu sou o melhor do mercado, não é isso. Não. Mas faça com pessoas... Se for para fazer, faça com pessoas boas referências, né? Exatamente. Vamos entrar no assunto da reforma tributária, que eu sei que é um assunto que você tem estudado bastante. Já está aí, né? Já está rolando, né? Esse ano já começou o período de adaptação, já tem um calendário rodando. O que você está enxergando? Você que está no front ali, quais são os impactos hoje, os impactos de curto, médio prazo? O que o empresário não está enxergando? Primeiro ponto, foi uma mudança estrutural na tributação do Brasil.
Eu vou dar um exemplo muito singelo. Antigamente, eu instalava a minha empresa em Minas Gerais para ter um incentivo fiscal, né? Ou talvez no Espírito Santo, Santa Catarina, para ter uma redução no ICMS. Isso com a reforma tributária acabou. Por quê? Agora não vale mais a alíquota de origem, vale a de destino. Então eu vou ter uma alíquota, uma tributação para o destino, para onde eu estou vendendo aquela mercadoria. Então aquela situação, aqueles grandes galpões logísticos que ficam lá em Extrema, Minas Gerais, por exemplo, a Copenhagen, talvez isso vá acabar. Eu vou trazer essa empresa para São Paulo, onde eu tenho mais estrutura, mais mão de obra especializada, eventualmente, porque acabou essa questão de benefício fiscal. Então, talvez essa seja a primeira consideração importante que o empresário precisa fazer. Segundo ponto relevantíssimo é fazer um estudo de projeções, de modelagem de cenários de como vai ficar a tributação daqui para frente. Por quê? A partir de 2027, já está extinto PIS e COFINS, que são tributos, contribuições importantíssimas e já vão ser substituídos pela CBS. No ano de 2026, nós estamos no ano de teste. O único trabalho das empresas é destacar, ou seja, no curto prazo, né, que você questionou, destacar o IBS e o CBS nos documentos fiscais para que a Receita faça esse teste operacional durante este ano. Então não tem recolhimento de tributo nenhum diferente do IBS e do CBS, que são os novos tributos criados. Só a partir do ano que vem. E até 2033 eu consolido toda essa mudança. Então vai ser extinto ICMS, o ISS, Imposto sobre Serviço, vocês conhecem bem, assim como eu, ISS, PIS e COFINS, e a gente ainda vai ter o imposto seletivo. O imposto seletivo, mal comparando, é uma espécie de IPI. Então, quanto menos aquele produto ele é essencial, mais alta a alíquota. Por exemplo, cigarro. Cigarro, a alíquota é altíssima, porque ele é um produto que, além de não ser essencial, é prejudicial à saúde. Então, além desse ponto logístico que eu comentei, as empresas que têm contratos de longa duração necessitam fazer uma revisão. Por quê? A alíquota do IBS-CBS, ela não está definida ainda. Nós temos uma estimativa. E o que aconteceu até o presente momento para o empresário que está nos escutando entender? A reforma tributária ela alterou a ponta da pirâmide. Então, aqui em cima, eu alterei a Constituição Federal, eu alterei legislações complementares um pouco mais para baixo, e agora eu vou ter uma série de outras leis que ficam abaixo dessas alterações que vão fazer total diferença. Em outras palavras, se eu tenho contratos de longa duração, contratos de fornecimento de mercadoria, por exemplo, é pertinente que eu faça um aditivo neste contrato, prevendo que no momento que se aplicar os novos tributos, eu vou ter uma revisão de preço para poder gerar o equilíbrio contratual. Porque você concorda que se eu tenho um contrato de 5 anos daqui para frente, eu sei que vai ter uma alteração, e eu não sei a alíquota, eu não sei o impacto que vai ter para o meu negócio. Então, minimamente, eu tenho que prever naquele contrato que as partes terão que sentar para renegociar. No curto prazo, isso é imediato. Isso que tem que fazer. Nem que seja feita essa alteração nos contratos de forma genérica. Até contrato de locação. Contrato de locação de imóvel comum. É o que eu tenho feito no escritório. Vamos prever que vai haver uma nova negociação caso os novos tributos cobrados, eles talvez superem a expectativa, superem a alíquota estimada em 2026. E nós não estamos falando no detalhe. Quando a gente vai fazer planejamento estratégico com os clientes nossos, a parte tributária tem um impacto super significativo. A diferença, às vezes, de você ter lucro ou prejuízo, ser competitivo ou não ser. Então, eu faço meu planejamento de marketing, eu planejo minhas vendas e tudo, mas não olho muito para isso, né? E aí você põe em risco todo o seu planejamento estratégico. Então, é muito importante a gente fazer isso. E agora, fazendo uma ponte para o futuro, assim, como é que a Advogados Costa está se preparando para os próximos anos, em termos de estrutura, para atender? O que você vê como tendência ou como o que o empresário tem que estar mais de olho, assim? Não só a reforma, mas outras questões também. Olha, lá no escritório, diante de tantas alterações legislativas, eu falo que nós não somos mais advogados, nós somos resolvedores de problemas, né? Então, a gente vai além do jurídico.
O empresário precisa entender que o advogado hoje, ele precisa representar mais do que uma solução de um processo qualquer. Ele tem que ter parceiros estratégicos, assim como eu tenho vocês. Ele tem que ter pessoas boas junto com ele para dar a solução global para aquela empresa, tá? Então hoje, por exemplo, no escritório, eu falo que eu não vou atender só um problema fiscal do cliente. Porque quando eu vou analisar a situação dele, eu vejo que o problema está muito mais embaixo, não é uma mera inadimplemento. Muitas vezes foi um problema de gestão. Muitas vezes foi um problema comercial que gerou aquilo. Uma falta de compliance, foi um contador ruim. Sim. Então a gente tem que olhar para os detalhes. É isso que eu vejo que a advocacia do futuro vai fazer. Não é questão de ser generalista. Generalista não. Especialista, porém com conhecimento multidisciplinar em negócios. E que visão Entender o negócio do diferente, né, cara? cliente. Isso a gente Isso é um tem, a gente posicionamento. atende alguns clientes advogados aqui com a Guide, né? E a gente vê que o pessoal tá se preocupando com isso, né, André? Sim, sim. Esse é o posicionamento, né? Como que o mercado vai te enxergar? Porque se você vira especialista de algo, a gente tava falando isso alguns podcasts atrás, né? Se você vira o que eles chamam de ultra nicho, né? Eu sou um pouco crítico quanto a isso. Porque às vezes a dor não é nesse ultra nicho, às vezes a dor é um pouquinho mais ampla, né? Ou desse puxa para outro e outro e outro. Mas como é que a gente organiza no escritório? Nós somos especialistas em direito empresarial. Isso aí. Você falou, empresa de soluções jurídicas. Resolvemos problemas empresariais, contudo dentro do meu escritório. Eu tenho o tributarista, eu tenho o advogado trabalhista, o de propriedade intelectual, Dr. Rodrigo, que vocês conhecem muito bem, Sim. dentre outras. Tem o cara do contratos. Então, eu consigo oferecer para o cliente uma estrutura multidisciplinar Exato. com especialistas. Isso, que em prol do negócio do cara. Porque uma ponta amarra a outra, né? Exatamente. É a mesma linha aqui da própria JM, né? Que usa a borboleta, onde um pilar se conecta com o outro. Não adianta eu trabalhar um pilar sozinho que vai interferir no outro. Aliás, essa estruturação nossa tem muita inspiração na JM, né? Isso aí. Eu falo que toda vez que eu venho na JM, eu Sabia venho que com tinha um inspiração aprendizado. E no final a gente quer atender a dor do cliente, que ele é o rei mesmo, Exato. e a gente tem que atender em todas as frentes que ele precisa, e não deixar Exato. ele desassistido, né? Isso é posicionamento. Né? Vamos para o momento Impulsiona e Vamos Transforma? agora, depois dessa aula, agora. Então, o momento Impulsiona e Transforma é o momento que você vai virar consultora aqui da JM, tá? Eu presto um uniforme aqui para você, você coloca. Eu queria que você dê uma dica para quem está começando a empreender ou está empreendendo e está com uma dificuldade e na sua trajetória empreendedora aí, faria diferença se o Matheus lá de anos atrás, o teu pai ouvisse. O que você acha que o empreendedor tem que estar olhando? Eu acho que ele tem que se despir das vaidades e procurar ajuda. Ajuda eu acho que é fundamental em todos os níveis que uma empresa ela assume. Então, se é um começo de negócio, procure ajuda, procure pessoas boas. Mesmo que você seja um administrador formado na faculdade XPTO, você também não vai saber tudo. Busque, então, pessoas que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio da melhor maneira. Faça o sacrifício, invista nessas pessoas, invista em network, invista em relacionamento. Até os grandes empresários, os que já são bilionários, até hoje, investem em network, em relacionamento. Você, enquanto empresário que está começando, precisa pensar em investir em networking. Que para mim eu digo que foi um divisor de águas na minha carreira. Estar em ambientes de networking de pessoas boas não só me ensinou como me relacionar, mas me ensinou muitas outras habilidades. Por exemplo, gestão, marketing. Excelente. Toda vez que eu converso aqui com a JM, eu aprendo alguma coisa, né? Nem que seja sem querer. Com a Guide também, olha, posicionamento, que é muito do que a Guide fala, né? Muito do que a Guide traz. Posicionamento específico, um posicionamento enfático, bacana. Então a gente vai agregando conhecimento aos poucos. E é essa a mensagem que eu deixaria. E eu fiquei muito feliz de ter você aqui. A gente admira seu comportamento empreendedor. Você poderia estar na terceira geração lá do escritório, você poderia ficar acomodadozinho ali na cadeira, né? Atendendo os clientes que migram do teu pai para você. A gente vê muito isso, né? E não, você vai lá, você cria o curso, aí você vai, aí você faz conteúdo, aí você abre uma frente, abre outra, você atualiza, investe, que você não falou aqui, mas você investe em pós, MBA, graduação, sei lá o que você vai fazendo. Então isso é um comportamento empreendedor, que você está investindo e você vai colher dividendos disso, pode ter certeza.
Obrigado por ter vindo aqui com a gente, hein? Eu aprendi com a JM, né? Excelente. Obrigado a vocês, queridos. Obrigado você. mesmo. Sigam o Dr. Matheus, tá? Ele faz conteúdos lá muito interessantes. Depois marca um café para ver como é que ele consegue ajudar na sua empresa. Obrigado por estarem aí em mais um episódio. A gente volta em breve. Um abraço.